Manhã Diversa de volta para você, agora são 11 horas e 29 minutos e nós já estamos aqui com a Gilze Bara, nossa entrevistada, jornalista que está aqui para falar com a gente sobre fake news, mas antes da gente começar a falar sobre fake news, vamos falar de notícias de verdade, porque nossa equipe de jornalismo já está a postos lá na redação, olha ele aí, Vitor Ferreira, na beca hoje aqui para passar notícia para a gente. Vitor, bom dia para você, o que você traz de notícia para a gente hoje? Bom dia, Mari, Bárbara, Gilze. Uma boa quarta-feira para vocês e a todos de casa que estão aí acompanhando a Manhã Diversa de hoje. Uma pessoa morreu e 3 ficaram feridas quando um prédio desabou essa madrugada no bairro Planalto, em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Ainda não há informações sobre o que provocou o colapso da estrutura, mas segundo o nosso correspondente Pedro Bonenberg, a provável causa da queda está relacionada às questões de estrutura do prédio. A Defesa Civil está trabalhando na perícia para concluir essa questão. Uma idosa de 75 anos morreu e as 3 vítimas sobreviventes foram levadas a hospitais próximos à região de Belo Horizonte. De acordo com a empreiteira Brasil Construções, responsável pela obra, o edifício tinha 4 andares com apartamentos e estava em fase final de acabamento. 2 famílias moravam no local, mas uma dessas famílias não estava em casa na hora da queda. Uma casa vizinha ficou parcialmente atingida, mas ela também estava sem moradores. Agora, outro assunto, meninas, é que a Associação Brasileira de Toxicologia divulgou hoje dados que apontam que mais de 110 mil motoristas com habilitação para dirigir ônibus e vans testaram positivo para o uso de drogas nos últimos 6 anos. Os dados foram coletados entre março de 2016 e agosto deste ano. De acordo com o Departamento Nacional de Trânsito, mais de 7 milhões de profissionais operavam esses serviços até julho deste ano. De acordo com a Coordenadoria de Programas SOS Estradas, que é responsável pelo projeto, a cocaína aparece em primeiro lugar entre as substâncias detectadas nos motoristas. Em segundo lugar estão os opioides, depois a maconha e, por último, as anfetaminas. Em 2016, o teste toxicológico passou a ser obrigatório para renovar a CNH dos motoristas de vans, carretas, ônibus e caminhões. Mais notícias, é claro, vocês conferem hoje às 9h30 da noite, aqui na Diversa, no Diversa em Rede. Vocês conseguem acompanhar a gente pela TV e no YouTube, também no nosso site, o diversa.tv, que além de trazer transmissão ao vivo por 24 horas, tem notícias exclusivas para o site. Meninas. Vitor, muito obrigada pelas notícias e amanhã você está de volta para manter a gente bem informado. Até lá! E em tempos de eleições, a gente precisa estar ainda mais atento com esse tipo de conteúdo falso que circula por aí. E para conversar sobre esse tema com a gente, está ao vivo aqui no estúdio a jornalista Gilze Bara. Muito bom dia, Gilze. Ei, Bárbara, bom dia para você, para Mari, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na TV Diversa. E de cara, vamos comentar como você percebe esse termo fake news, Gilze, e ele hoje aplicado nesse nosso contexto. Pois é, eu particularmente não gosto dessa expressão fake news. Por quê? Se é fake, não é news. News significa notícia e fake significa falso, E quando a gente pensa na definição da notícia, o princípio da verdade faz parte dessa definição. Então, a notícia, ela é essencialmente, ou deve ser, verdadeira, Então, fake news é um termo que a gente não gosta muito, não. Eu prefiro chamar de mentira mesmo, Boatos, mentiras, desinformação, eu acho que é um termo mais correto, mais justo. Mas foi fake news que se popularizou, como termo, e é ele que a gente tem por aí. Mas é bom que a gente deixe isso claro. Isso é mentira mesmo, gente. Porque o próprio termo traz uma contradição, Exato, exato. É porque, na verdade, são informações falsas com formato de notícia, Elas tentam ser consumidas, tentam se vender como notícias. Então, elas têm esse disfarce, E nesse contexto atual que a gente está, levando tudo em conta, eleição, enfim... O que elas representam? Qual que pode ser esse impacto dessas fake news, assim? Para a gente já começar com isso bem claro na cabeça de todo mundo, Um perigo, Mari? Um perigo mesmo, porque essas mentiras, elas têm consequências, E têm consequências nas vidas das pessoas, Agora, é interessante a gente falar
que isso não é uma coisa nova. Desde a Roma antiga, esses boatos e essas mentiras já eram registrados, né? E eles representam uma tentativa, obviamente, de prejudicar alguém ou algum grupo, né? E de beneficiar outras pessoas, outros grupos ou outras ideias ou ideologias, né? Então, realmente são perigosas porque tentam mudar a realidade, tentam encobrir a realidade e tentam emplacar informações falsas. E tudo que é falso, gente, não faz bem não, gente. Né? A verdade, por mais difícil que seja, ela deve ser sempre falada, né? Então, o que traz mentiras não pode ser bom para a sociedade, né? Alguns grupos se beneficiam disso, mas isso não é bom não, gente. Exatamente. E agora que a gente já entendeu o que é uma fake news, uma notícia falsa, os impactos dela para esse contexto atual, a gente preparou aí uma matéria para você entender um pouco mais sobre a diferença do que é fato e o que é fake, para a gente desmentir algumas notícias falsas que andam circulando na internet. Vamos conferir? Uma das fake news mais antigas é de que vacinas são causadoras de autismo em crianças. Essa informação foi publicada em 1998 em um artigo da revista científica The Lancet. Anos mais tarde, em 2010, foi feita uma retratação. O autor, Andrew Wakefield, perdeu o registro de médico após investigações revelarem que esse e outros artigos dele foram realizados de forma fraudulenta. Um estudo feito com 650 mil crianças comprovou que os imunizantes não têm relação alguma com o transtorno do espectro autista. O censo do IBGE também tem sofrido com informações falsas nas redes sociais. Em uma mensagem de voz, um homem não identificado afirma que os recenseadores estariam fazendo perguntas sobre a escolha eleitoral dos entrevistados e utilizando o aparelho de coleta para roubar dados da população, como a biometria. De acordo com o IBGE, as perguntas feitas pelos entrevistadores não têm nenhum cunho político e os aparelhos usados para a coleta não têm capacidade de registrar biometria da população. O TSE afirma que nenhum aparelho móvel é capaz de substituir a urna eletrônica e que os tribunais regionais eleitorais não utilizam celulares para coletar biometria. Se você tem alguma dúvida sobre o censo de 2022, acesse o site respondendo.ibge.gov.br. Recentemente, o garoto João Gabriel, de 8 anos, viralizou nas redes sociais após criar à mão seu próprio álbum de figurinhas da Copa do Mundo. A atitude de João comoveu jogadores famosos e movimentou a internet. Porém, dias depois, em uma rede social, um perfil publicou que a fabricante dos álbuns estaria processando a criança por plágio e que ele teria sido multado em até $73 mil. O pai de João Gabriel esclareceu que a informação não passa de um boato. O filho não recebeu nenhuma notificação judicial em casa e tem ganhado muitos presentes de pessoas famosas. As informações falsas apresentadas nessa matéria foram checadas no portal Fato ou Fake, serviço de checagem do Grupo Globo. E, Gilze, uma coisa que eu venho pensando muito, a internet, ela invadiu, né, a tecnologia de uma forma geral também, né, Mari? Ela invadiu a nossa vida, assim, sem pedir permissão. E aí ela também não veio com manual. Como é que a gente faz, assim, quais métodos, quais recursos a gente pode utilizar para identificar uma fake news, não ser vítima e, mais sério ainda, não compactuar e difundir? A tecnologia, assim como todas as coisas que aparecem, né, na nossa vida, tem um lado muito positivo, mas também tem um lado que não é tão positivo assim. Eu acho que cabe a nós saber utilizar, né, da melhor maneira possível, né? Então, obviamente que esse mundo digital é um mundo propício, né, quando a gente pensa em espalhar fake news. Não que elas só existam no mundo digital, Bárbara, mas no mundo digital, como tudo é muito rápido, é muito fácil, né, de espalhar realmente. Eu acho que a primeira coisa muito importante é a gente tentar implantar uma cultura da dúvida, né? As pessoas não podem sair acreditando em absolutamente tudo o que elas recebem no WhatsApp, né? Em tudo o que elas leem, seja digitalmente ou não. Tem que ter dúvida, tem que duvidar, né? Isso aqui, será que é verdade? Se a gente conseguir implantar essa cultura da dúvida, eu acho que a gente já vai dar um passo importantíssimo no combate às fake news, né? Outra coisa importante, eu recebi uma informação ou uma foto, né? Procura saber se aquilo procede,
né? Qual é a fonte disso? De onde isso veio? Isso é de um site, é de um portal de jornalismo respeitado, que apura as informações, né? Ou não tem uma fonte exposta? Procura na internet, se não tem uma fonte exposta, joga lá, joga o título dessa matéria, né? Que é mentira, né? Joga o título, pega aquela imagem e coloca. Tem mecanismos de busca reversa de imagens também, né? Pela internet. Então, procure saber. Foi um áudio que você recebeu? Pega e coloca o assunto daquele áudio na internet para você ver se você consegue realmente saber se isso procede ou não. Ou você escreve áudio sobre assunto tal, que às vezes isso já foi checado, né, por alguma agência de checagem e já tem lá que isso não procede, que isso é falso, é mentiroso, né? Então, implantar essa cultura da dúvida é fundamental. Verificar a informação ou a foto que você recebeu também é algo muito importante. E se você tiver dúvida se aquilo é verdadeiro ou é falso, não passe para ninguém, né? Tentar romper esse movimento, né? A gente costuma falar que a gente está enfrentando uma pandemia de fake news, né? A gente ainda está na pandemia de Covid, né? Bem diferente do que já vivemos, né? No ano passado e no ano retrasado, mas a gente está ainda numa pandemia de fake news, então precisamos romper isso. E se você perceber, se você souber que você repassou alguma informação mentirosa, se desculpe com quem você repassou, né? Para quem você repassou. Fale, olha, isso não procede. Então, são passos que, na verdade, não são complicados, né, gente? Mas a gente precisa começar. A gente precisa estar atento a isso tudo e começar realmente a romper com isso. Isso que você falou dos áudios aí é muito delicado, porque quando a gente recebe um áudio, às vezes é a pessoa falando aqui, quem tá falando é o fulano de tal, do batalhão de polícia, ou então o capitão do bombeiro, ou então o médico fulano de tal, o diretor do hospital tal, não sei o que, não sei o que. Vem maquiado como verdade, Vem maquiado como né? verdade, coloca ali um nome de alguém que teria autoridade, que às vezes a gente não sabe nem se aquela pessoa é de verdade ou não, às vezes é uma pessoa fictícia. Às vezes até imitando a voz, né, Mari? Imitando, muitas vezes, e aí a gente fica tipo, beleza, tá falando que é uma autoridade. E às vezes a gente joga na internet e não acha nada, ou então não acha o nome daquela pessoa e fica, mas, né? E aí é aquilo que você falou, né? Não achou nada comprovando que é verdade? Não compartilha. Mesmo que pareça uma informação importante, não compartilha. Até porque a internet é tida até pouquíssimo tempo como terra sem lei, a gente sabe que isso não é uma verdade, porque é uma terra assim que hoje tem lei, né? Então, além de tudo, existe também essa gravidade de você estar fazendo algo e compactuando com algo que é fora da lei, né? Inclusive tendo que responder legalmente, né? Exato. Se fizer alguma coisa assim, né? Exatamente. Então, fica ligadinha, só o tempo de um café. Logo, logo a gente volta falando sobre fake news aqui no estúdio e a gente quer a sua interação. Aproveita o nosso WhatsApp e o Instagram e vem participar aqui desse bate-papo com a gente. Manhã Diversa de volta para você, agora são 11 horas e 45 minutos e a gente continua a nossa entrevista com a jornalista Gilze Bara sobre as fake news e os perigos delas, né? Gilze, mais uma vez, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente. A gente vai entender um pouco mais sobre o que é fake news, por que esse nome aí talvez não seja o mais ideal, né, para se falar sobre isso, mas é importante a gente entender, né, que existe algo por trás disso daí, né? Porque existem pessoas e grupos que se dedicam, né, a dar início a fake news e espalhar ela pelo WhatsApp, redes sociais, então fazem isso deliberadamente. Qual que é o objetivo por trás dessa prática? De que forma que essas pessoas se beneficiam com as fake news? Profissionalizaram a prática, né? Profissionalizaram, com certeza, né? É um benefício duplo. Primeiro, um benefício político-ideológico, né, de prejudicar alguém, né, e ao mesmo tempo, alguém ou algum grupo, e ao mesmo tempo beneficiar outro grupo. Mas existe também, Mari, um benefício econômico, sabe? Olha, durante a pandemia de Covid, o Centro de Combate ao Ódio Digital dos Estados Unidos fez uma pesquisa. Eu fiquei, assim, estarrecida com os dados que essa pesquisa trouxe. Dos 12 maiores influenciadores anti-vacina nos Estados Unidos, eles tiveram uma renda de 36 milhões de dólares disseminando fake news a respeito de vacinas. E eles renderam para as redes sociais que abrigaram, né, essas fake news
mais de US$1 bilhão, US$1 bilhão e 100 milhões. Por quê? Porque as pessoas começam a clicar muito, né? Então começa a dar uma movimentação gigantesca nessas redes sociais, aí eles colocam muitos anúncios, vendem produtos, vendem serviços, vendem cursos, inclusive muitas vezes duvidosos, né? E isso monetiza para quem produz fake news. Então tem os interesses políticos, ideológicos e tem os interesses econômicos, né? Isso é muito triste, né, gente? Mas assim, é fato, né? Acontece, né? E quando a gente fala das fake news, Gilze, muitas delas, como você acabou de colocar, são feitas de forma intencional, outras acabam se criando, né, diante de vários mal-entendidos, né, e vira aquela bola de neve. Eu acho que um ponto que não tem como a gente comentar também é que hoje a gente vive os dias da tal pós-verdade, né? Sim. Em que o apelo emocional consegue ser superior ao fato e à notícia. E isso, você acredita que deixa ainda mais difícil a nossa recuperação do contexto fake news? Sem dúvida alguma, né? Essa era da pós-verdade era o terreno fértil que a fake news precisava, né? Porque a partir do momento em que pessoas acreditam mais no que os seus amigos, os seus familiares falam, do que, por exemplo, um portal de notícia, uma emissora, né? Isso fica muito complicado, né? E aí o que acontece? Elas recebem, às vezes, fake news que são exatamente aquilo que elas pensam, né? Trazem informações com as quais elas concordam. E aí elas adoram receber aquilo e repassam, né? Repassam correndo, sem nem pensar, sem ter dúvida alguma, sem checar absolutamente nada, né? Então isso é muito triste, né? Mas acontece. Acontece e dificulta muito o rompimento, né, dessa rede, né? E eu acho uma coisa interessante também da gente falar, gente, tem texto que é mentiroso, tem imagem que foi manipulada e, às vezes, o texto e a imagem são verdadeiros, mas estão descontextualizados, né? Também isso é muito importante, porque às vezes você procura e aquilo realmente tem lá em vários portais, mas quando foi? Então, às vezes, uma coisa que aconteceu anos atrás é, né, colocada como se tivesse acontecido agora, né? Com certeza. E nós temos também a questão das conspirações que acabam alimentando essas fake news, porque a conspiração é um negócio que vende também, né? É um negócio que o pessoal gosta. E aí, eu acho que entra muito no que a Gilze acabou de falar, porque não precisa ser verdade. Eu só preciso querer aquilo, né? Então é como convém, concordar, né? Eu só preciso concordar para ganhar o jogo. E essas conspirações, elas fazem as pessoas acreditarem que as pessoas que estão comprometidas com a verdade, profissionais, jornalistas que estão ali trabalhando diariamente para garantir uma informação de qualidade, tem alguma conspiração rolando por trás, que todos eles, na verdade, enfim, estão querendo espalhar mentira, e aí isso faz com que só alimente mais ainda, né? Porque a conspiração alimenta essa indústria da fake news, né? Alimenta. Agora, uma coisa interessante, né? A pessoa pode até acreditar numa fake news, mas na hora, se ela quer saber se aquilo é verdade ou ela não é, ela procura quem? O jornalismo, né? Porque aí ela sabe que ali teve um trabalho de apuração, né? Que ali teve um trabalho de checagem das informações, né? Então, ainda bem, né, gente? Ainda bem, né? Gilze, vamos falar de deepfake, porque esse é um assunto que, assim, a gente tem que falar, porque muitas pessoas ainda não sabem que é possível isso. Deepfake, né, é um tipo de adulteração de imagem, onde rostos, vozes de pessoas podem ser manipulados num vídeo, numa imagem, que fica parecendo que é verdade, né? O deepfake, muitas vezes a pessoa está falando algo ali no vídeo que ela realmente não falou, a boca, o movimento dela ali foi manipulado, né? E é uma técnica que a gente tem visto aí, até mesmo sendo usada para manipular resultados de pesquisa eleitoral, para fazer parecer que um jornalista, uma pessoa que tem autoridade, que tem informação sobre o assunto, está falando algo que não é, repete aquilo que você falou, né? Que apesar de existir isso tudo aí, acaba que é a figura do jornalista que é quem vai ser consultado, e aí quando eles fazem essa alteração para fazer um jornalista parecer estar falando, aí ganha mais credibilidade, né? Vamos falar então do risco disso e da importância das pessoas terem essa consciência de que existe o deepfake e como, né, agir diante disso. Complicado, né? Exatamente por isso, né? A tecnologia, ela está tão desenvolvida que é possível mudar um movimento labial. Olha que doideira, né? Editar o áudio, a gente sabe que isso é feito, né? Você consegue colocar uma pessoa falando aquilo que ela não colocou.
pegando pedacinhos de áudios de falas diferentes. Agora, chegar ao ponto de mudar o movimento labial, né, gente, é uma loucura isso. Então, eu acho que o mais importante é saber que isso existe, é saber que isso é possível, né? E aí, gente, vamos ser sinceros, depende de cada um de nós. A gente precisa também procurar se informar, saber o que é mentira, o que é que não é, o que é que procede, né? Então, mais uma vez, não sai acreditando em tudo não, gente. Procura, né? Se você recebeu o vídeo, né, com o resultado da pesquisa eleitoral, vai em outros portais, né, de jornalismo e procura o resultado dessa pesquisa eleitoral e vê, peraí, isso procede ou isso não procede, né? Agora, realmente, é de dar nó na cabeça de qualquer um, né, gente? Chegar a esse ponto, né, a tecnologia que permite deepfake, por exemplo, né? Exatamente. E, Gilson, eu acho que, assim, além da cultura da dúvida, que você colocou muito bem no início da entrevista, um outro ponto que facilita a gente a entender melhor a nossa relação com a tecnologia, eu acredito que seja entender a tecnologia como objeto e nós como sujeito. E um sujeito agente, né? Como quem literalmente age. Perfeito. E aí, a partir do momento que a gente entende essa relação de objeto e de sujeito, a gente sabe que a tecnologia está ali para ser utilizada por nós, né? Então, ela não precisa ser a grande vilã. Mas talvez nós estamos, né, colocando ela nesse papel. Então, o que a gente pode fazer para mudar essa relação com a tecnologia e usar ela a nosso favor? Sermos sujeitos, né? Um sujeito ativo e não passivo, né? A gente é que tem que, na verdade, saber usar a tecnologia e saber desconfiar da tecnologia. Né? Não é a tecnologia que tem que mandar na gente, né? Ela não é absoluta, né? Exato, é isso, é ser sujeito. Né? A gente é que tem que tomar a frente, a gente é que tem que ter voz, né? E procurar usar a tecnologia da melhor maneira possível. E pensando, gente, é isso, nada é absoluto, né? Nada. Errar, todo mundo erra. Nós somos humanos e erramos, mas a gente precisa procurar mudar, precisa procurar saber fazer melhor as coisas, inclusive nos informarmos. A gente vive a era da informação, a sociedade da informação, mas no meio de tanta informação assim, o que fica, né? A gente precisa procurar saber isso, né? Procurar perceber isso. Muito importante. E eu acho que é legal a gente apontar um recorte nessa história aí, porque há uns anos atrás, né, as pessoas mais velhas, elas eram as principais, as que eram mais receosas com a tecnologia, né? Você tem toda aquela história, tô aqui no chat, com o que você está conversando? O que ele está falando? Não acredito no que ele está falando em você, não. E hoje isso inverteu e acaba que as pessoas mais velhas acabam se tornando as pessoas mais vulneráveis, né? Que são os principais alvos e reprodutores de fake news, né? Justamente parece que essa ideia inverteu no que a gente tinha antigamente. Pessoas que tinham medo dessa tecnologia que os filhos estavam usando, hoje são as pessoas que recebem e compartilham essas fake news. Então eu acho que poderia também a gente fazer um alerta, né, para essas pessoas, justamente porque a gente tem visto esse cenário de que às vezes está sendo feito especificamente para elas, justamente por saber que elas são mais vulneráveis, né? Até porque, né, Mari, muitas pessoas mais velhas, não são todas, mas muitas, têm certa dificuldade de lidar com os novos aparelhos, né, como os smartphones. E aí, o WhatsApp, elas aprenderam a fazer isso, né? Mas assim, é botar na cabeça o seguinte, nem tudo que chega pelo grupo do WhatsApp procede, nem tudo é verdadeiro. Né? Desconfia, gente, desconfia, checa, pede ajuda, né, se você não souber distinguir, para que realmente a gente consiga romper com essa pandemia de fake news. E pensar que às vezes aquela mensagem, na maioria das vezes, inclusive, ela não necessariamente está ligada ao emissor. Porque a pessoa fala, não, mas eu confio, foi o meu primo. Mas ele pode ter foi recebido o meu tio. Espalhado sem saber, e aí né, a gente sabe que vira, né, aquela confusão e gera todos esses desentendimentos e isso só fortalece, né, a cultura das fake news. Perfeito, é isso aí. Né? Às vezes a pessoa não transmitiu aquilo, não compartilhou, sabendo o que era, né? Então não é de quem vem só também, né? É de onde vem a informação. E hoje eu não acredito muito nessa questão de vítima, porque eu acho que assim, exige uma responsabilidade. A partir do momento que você se coloca, né, nesse lugar de passar para frente, sabendo da velocidade que a tecnologia nos oferece, né, e da difusão e do alcance imenso, a gente tem que ter essa noção e a responsabilidade, né, Júlia? Tá tudo aí ao nosso alcance, né? Inclusive a informação de como romper, de como não repassar. E se a gente tiver dúvida, pede ajuda para alguém que
e realmente vai poder nos ajudar nesse sentido. É isso, eu acho que a mensagem está passada, porque a gente resolveu trazer esse tema aqui justamente por causa da relevância dele em tempos de eleição, né? Mas a gente viu aí, inclusive na matéria que a gente assistiu mais cedo, que não é só em temas relacionados à eleição e relacionados à política que a fake news acontece, também é sobre saúde, também são as fake news que impactam a vida de pessoas que não tem nada a ver com aquilo, enfim. Então, Gilze, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente. Eu acho que você disse, né, que existem várias formas das pessoas se conscientizarem, aprenderem sobre esse assunto, e a nossa conversa hoje é uma delas. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Fica aí a dica também. Gente, olha, consumam materiais de agências de checagem. Isso também é muito importante. Obrigada, Gilze. Então é isso, assim a gente vai terminando o Manhã Diversa de hoje. Foi muito bom passar essa manhã juntinho com você, com muita informação de qualidade. E você que nos acompanha aí de casa, muito obrigada pela sua presença. Não é isso mesmo, Bárbara? É isso, bom demais, Mari. Nós estamos indo, mas você pode continuar ligadinho na gente pelo nosso site, o Diversa TV, também pelas nossas redes sociais, onde você fica por dentro de tudo que acontece e você ainda pode participar da nossa programação. Isso aí, a seguir tem o programa Meu Pedaço do Brasil, e à noite, a partir das 9h30 da noite, tem o nosso jornal Diversa em Rede, para você também ficar sempre bem informado, com informação de qualidade. Amanhã a gente volta para você a partir das 10 da manhã. Um beijo grande e até lá. A gente se encontra, até lá.